3882. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da atualidade é a bioenergia. É a grande transformação que movimenta a indústria sucro-alcooleira. A nova Canabrava investe no setor, gerando eletricidade e o combustível etanol, que tem grande impacto no dia a dia das pessoas. Infraestrutura automatizada, geração de empregos e compromisso socioambiental. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Essa é a Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Nova Canabrava, além de Clínica Proteus. São 7h04. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é terça-feira, 11 de junho de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Planície ecoa troca de mensagens, recurso de Lula na pauta do STF. Fechado por depredação, o PH da Saldanha Marinho volta a funcionar. O autor da ação que fez a unidade suspender atividades por 2 dias seria um paciente psiquiátrico. No presídio de Campos, mais um detento com meningite confirmada. Morte em São Francisco de Itabapoana com suspeita de dengue hemorrágica. No esporte, grande expectativa pelo clássico americano e Goitacás na Copa Rio. O Folha no Ar, primeira edição, temos a presença já no estúdio do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. Bom dia, Arnaldo. Vamos já comentar alguns assuntos desses que nós citamos aqui, ou outros que não estejam na primeira página da Folha da Manhã, mas que têm a sua igual importância. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia já com a gente aqui, Odisseia Carvalho, nosso entrevistado no próximo bloco. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. Acho que a principal notícia de ontem ainda foi a repercussão da troca de mensagens entre o juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, hoje ministro do governo Jair Bolsonaro, e o Deltan Dallagnol, que é aí representante do Ministério Público Federal. Isso ainda, nós conversamos ontem com o Thiago Abud aqui. Chegamos a conversar e eu ainda falava ontem que ainda não tinha visto o conteúdo dessas mensagens, poder a gente formar uma opinião sobre, embora nossa opinião não mude não muda nada, né? O curso da história, a gente só dá opinião. Só fala aqui. Mas se não muda a história. Justamente. Né? Mas ontem eu não tinha ainda lido o conteúdo, já durante o dia a gente conseguiu ver ali, mas o mais importante é que a gente fez uma repercussão com juristas, Marco. A gente ouviu 13 juristas aqui de Campos, entre juízes, promotores e advogados, e a divergência de opiniões. Entre os juízes, não. Entre os juízes, todos eles falam que é inconcebível o fato de ter sido vazada a informação. Né? Você tem ali... ainda não está muito claro como que o The Intercept conseguiu, o site Intercept conseguiu essas informações. Agora, entre advogados, já começa a diferenciar. Os advogados já acham absurdo ali aquela troca de mensagens, falando numa imparcialidade do então juiz Sérgio Moro. Eu, de forma particular, jogo com o time dos advogados. Eu acho que foi uma troca de mensagens desnecessária. Teve um dos advogados que disse que negar que existe relação entre juiz, promotor
e advogado, que eles trocam hipocrisia, mensagem. É hipocrisia. Existe relação. Trabalham no mesmo espaço. Bom, tem uma gravação que foi espalhada claramente, foi a troca de mensagens gravada, porque nesse caso existem algumas que foram só transcritas, Sim. mas que não tem a prova gravada, né? O que pode causar uma certa dúvida. Mas é daquela do Gilmar Mendes com Aécio Neves. Exato. Aquela foi muito... Aí é pior ainda, né? Que você Aquilo pega foi muito escandaloso. réu e julgador, né? Réu e julgador, exatamente. Aí o que acontece? Mas se você pensar que advogado, juiz e promotor não conversam, é hipocrisia. Trabalham juntos, como qualquer profissional, né? Estão ali no dia a dia do fórum. O problema é se houver invasão ali no limite ético do julgamento. Você não pode uma coisa não pode interferir na outra. Não pode o julgador, no caso o juiz, nesse caso concreto, o juiz e o Ministério Público, o juiz orientar o Ministério Público. Não pode acontecer. A Constituição não permite isso, né? Então tem que ter ali Não, eu acho que o limite do juiz é alertar o Ministério Público do seguinte: olha, isso que se vocês fizerem é ilegal. Não façam dessa forma. Agora, a gente também tem que pensar que Moro chegou a absolver alguns dos condenados que o Ministério Público pedia a condenação. Alguns dos condenados, alguns dos acusados. Os acusados que o Ministério Público pedia a condenação. Então você tem que pesar ali o que aconteceu ou não. Queira ou não queira, na minha opinião, um baque na Operação Lava Jato, que tinha o apoio de grande maioria da população. Você bota a Lava Jato em xeque, as sentenças anteriores, e agora o PT, claro, a defesa do ex-presidente Lula, já pediu a anulação das condenações, alegando ali que houve um interesse político do juiz Sérgio Moro em condenar o ex-presidente Lula. Gilmar Mendes ontem à noite liberou para julgamento essa é a chamada aí, STF coloca em pauta recurso de Lula. O ministro Gilmar Mendes liberou para julgamento. Esse julgamento pode acontecer na sessão de hoje da segunda turma do STF. Se não acontecer hoje, se for retirado de pauta, ele volta para a pauta do dia 25 de junho. Então, esse mês ainda, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve decidir, né, provavelmente hoje, acho que pela repercussão do assunto de maneira geral, deve entrar na pauta de hoje já da segunda turma, lembrando que a segunda turma é chamada de segunda turma garantista. Então a gente pode ter mudança, e é uma mudança de cenário sem tamanho, caso o STF libere o presidente Lula. O presidente Jair Bolsonaro tem governado aí, enfrentando alguma resistência do Centrão, alguma resistência do Congresso, mas ainda com capital político das últimas eleições. Você tem aí as manifestações, sobretudo da educação, que a gente vai conversar com a Odisseia daqui a pouco também sobre isso, mas sem um nome forte de oposição. Quem seria um nome forte de oposição hoje? Marcelo Freixo? Não, ninguém. Você não tem. Agora, o Lula, sim. O Lula solto é uma outra conjuntura. Mas para soltar, para usar o recurso do Lula de que houve o interesse, tem que provar o interesse. Pois é, mas aí não é assim. O ministro Marco Aurélio já falou que era gravíssimo, né? Aí você já vê um posicionamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal com relação a esse vazamento. Tem uma entrevista do Moro, que ontem circulou muito na rede social, uma entrevista do Moro ao Pedro Bial, que ele fala que não importa como se obteve tais gravações, mas se o teor dessas gravações, e agora? Importa como se obteve as mensagens? Eu acho gravíssimo ter sido obtido de maneira irregular. Acho que é extremamente grave. Como foi gravíssima aquela mensagem, aquele telefonema do Lula com a Dilma. Justo. Foi gravíssimo. Mas porque ela era presidente. Exatamente. Mas aí agora, vamos ver qual vai ser o desdobramento dessa questão. Acho que o mais importante hoje, com relação a essa história, ainda é o julgamento mais tarde, se a segunda turma realmente pautar, ou não retirar de pauta, porque está pautado, o julgamento pedido de liberdade do ex-presidente Lula por causa de todo o impacto que isso pode ter, como a gente está conversando aqui, no cenário nacional. É um personagem que tem uma densidade eleitoral grande e podendo falar todo dia, podendo estar na rua todo dia, vai alterar aí a rotina do noticiário político nacional. Bom, voltando aqui à Folha da Manhã, fechado por depredação, o PH da Saldanha Marim volta a funcionar. Ontem a gente estava aqui, eu não tinha essa informação ainda, mas desde sábado à noite,
Desde sábado à noite, o atendimento no PH, o PU do Saldanha, né? A gente pode mudar, mas muda de nome, mas é sempre o mesmo posto de urgência. O PU da Saldanha Marinho teve seu atendimento suspenso entre a noite de sábado e a manhã de segunda-feira, até onde a gente conseguiu apurar um paciente, seria um paciente psiquiátrico da unidade, teria tido um surto, quebrou parte do material de trabalho ali do PU e, por isso, o atendimento teve que ser suspenso. A nota da Prefeitura informou que o atendimento de urgência foi mantido pela porta lateral da unidade, mas que, quando era um atendimento que podia ser encaminhado, era encaminhado para outras unidades da cidade. Uhum. Já na manhã de ontem, tudo foi regulamentado, foi tudo resolvido, o material teria sido reposto, o material que teria sido quebrado por esse paciente psiquiátrico, e o atendimento voltou ao normal já no PU da Saldanha. Já à tarde a gente voltou lá, nossa equipe voltou lá à tarde e já conversou com alguns pacientes que realmente tiveram ali o atendimento normalizado já na segunda-feira. Bom, no presídio de Campos, mais um detento com meningite confirmado. Pois é, né, rapaz? É uma situação delicada. Nós tivemos aqui o doutor Abdo falando que o caso já estava resolvido, aquele caso estava confirmado. Estava confirmado ele falou, ele morreu. Ele foi até além. Ele falou, precisa da confirmação ainda, mas pela experiência que a gente tem, eu vi o material que foi coletado, e certamente é um caso de meningite, né? O doutor Abdo, com experiência médica, falou que era muito, certamente não, ele falou que é muito provável, né? Mas esperava a confirmação ali, a confirmação dos exames. Depois, esse paciente esse paciente veio a óbito no Ferreira Machado, a gente noticiou isso aqui, né? Noticiou isso na Folha, a gente abordou isso aqui, e agora mais um caso confirmado de meningite. É aquela tensão que fica, né? Quais são os casos que tem, quais são os suspeitos, quais são os confirmados, mas é mais um caso no presídio de Campos, mais um caso delicado esse aí. Pois bem, depois da nossa conversa com a Odisseia, aqui no Folha no Ar, primeira edição, Arnaldo, nós voltamos e vamos falar aí nós vamos deixar para falar mais no final do programa sobre a expectativa do clássico, do derby campista, vamos deixar, Americana e Goytacazes. Vamos deixar para falar sobre o esporte mais tarde. Só fazer um destaque de política aqui que não está na primeira página, mas é importante, que hoje em Brasília a gente vai estar discutindo a questão dos royalties de petróleo, né? Uma comitiva de deputados daqui da região, liderados pelo deputado Vladimir Garotinho. O governador Wilson Witzel também deve participar dessa agenda, e os senadores do Rio de Janeiro, junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, para discutir ali a questão da redistribuição dos royalties. O STF marcou para 20 de novembro o julgamento. Esse é um julgamento considerado histórico, porque nós abordamos isso aqui diversas vezes. Pode representar a falência do Estado do Rio de Janeiro, com a redistribuição dos royalties, tirando o modelo que é aplicado hoje para estados produtores e dividindo de maneira igualitária para todo o país. Isso é o que a gente já abordou aqui outras vezes. Para quem não tem e vai dividir o bolo todo, o repasse se torna mínimo. Não tem tanta diferença. Agora, para quem tem o repasse da forma que é hoje, como é o caso do Rio de Janeiro, e vai ter que dividir com todo mundo por igual, o impacto na economia vai ser gigantesco, e a repercussão disso, para muitos analistas, é o caos do Estado, caos já vivido recentemente, inclusive, no governo Pezão, com atraso de salário de servidor ativo, inativo, enfim. Todo mundo lembra qual foi o caos que a gente passou, sobretudo a UENF aqui era o retrato desse caos no Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, semana que vem nós vamos conversar com o reitor da UENF, o Luiz Passoni, está agendado para a semana que vem, mas era a UENF aqui o caos, o retrato do caos no Estado do Rio de Janeiro devido à crise. Aí vem aquele acordo de recuperação fiscal, muito contestado, tem a questão da SEDAI, se vai privatizar, se não vai privatizar, ainda é uma discussão em andamento, mas que colocou um pouquinho ali a vida do servidor estadual, sobretudo, em ordem. Não há como a gente negar, né? Porque acho que o pior para o trabalhador é você contar com o seu salário, o seu direito de receber, e ter aí o salário atrasado 3 meses,
isso sem perspectiva nenhuma de receber, como aconteceu ali no governo Pezão. Bom, antes de ir ao intervalo, só falar de uma matéria que também a gente pode falar na volta. Fornecimento de água será suspenso no domingo. Acho que é uma utilidade pública, né? Mais do que uma notícia. Por exatamente. Tá lá em cima entre na 3 capa. e 17 horas do próximo domingo. Mas aí que está a situação que a Águas do Paraíba, sem querer levantar bandeira aqui de concessionária nenhuma, mas de forma coerente, dá um prazo aí para a pessoa se preparar, né? Porque não é só entre 3 e 17, pede para racionar o antes e depois, porque tem a força d'água, né? Não vai chegar com a mesma força. Então vai ter ainda impacto ali na segunda-feira, até o serviço ser restabelecido. Então é bom as pessoas ficarem em alerta. Mas assim, o período que vai estar suspenso o fornecimento é esse, de 3 às 17. Vai tomar banho na casa do amigo, que mora num bairro bem afastado. O problema é que só se você for para a Baixada Campista ou para o norte de Campos. Porque senão no restante vai estar todo... Então vamos fazer um churrasco. Vamos para Tafona. Vamos fazer um churrasco lá em Tafona ou lá em Saquarema. Pronto. Pode para Gruçaí também, enfim, vamos para a praia. Lá o serviço da cidade não é dos melhores, mas provavelmente ainda vai ter água. No verão falta sempre, né? Então vamos ver se nesse final de semana tem. Bom, vamos ao pequeno intervalo e aí sim vamos estar aqui no estúdio de volta conversando com Odisseia Carvalho. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, Folha no Ar, primeira edição. Intranet apresenta Festa de Dalva, de 7 a 12 de junho, na Fazenda